Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero apresentar para vocês o básico do funcionamento de um câmbio. Então eu não vou ensinar vocês a regular ele, mas eu quero mostrar como que ele funciona, quais são as partes que compõem ele, o que faz ele funcionar bem e funcionar mal quanto à regulagem dele. A bike que eu tenho como exemplo aqui é a nossa SL329 Montenegro. Ela está equipada com grupo Microshift Meso, com câmbio traseiro e câmbio dianteiro também. Inclusive, se vocês estiverem interessados na bike, vocês podem entrar em contato com o nosso chat. No próprio site tem o botão do WhatsApp, onde vocês podem entrar em contato com o comercial e o televendas pode atender vocês. A mecânica básica para a maioria dos câmbios é um cabo de aço que trabalha contra uma mola, ou seja, o cabo de aço vai puxar o câmbio para a engrenagem maior, enquanto que a mola puxa o cabo para a engrenagem menor. Então, por exemplo, se eu tensionar o cabo, se eu esticar mais o cabo, o câmbio vai mover em direção à engrenagem grande. Se eu soltar o cabo, a mola vai puxar o câmbio em direção à engrenagem pequena. Nós temos dois parafusos principais no câmbio que são os limitadores. Eles ficam nessa região aqui. Aqui tem o limitador que limita o movimento do câmbio para cima e aqui a gente tem o parafuso que limita o câmbio para baixo. Ou seja, esse parafuso aqui, se eu apertar ele, estou apertando, ele está limitando o câmbio mais para cima. Ele não vai deixar o câmbio descer na engrenagem pequena. Se eu soltar demais o câmbio, ele vai acabar caindo entre a engrenagem e o quadro. Então esse parafuso aqui vai limitar o quanto que o câmbio vai em direção à engrenagem pequena. O outro parafuso vai fazer o mesmo serviço quando estiver na engrenagem maior. Ou seja, se eu apertar demais o outro parafuso, o câmbio não vai subir na engrenagem grande. Se eu deixar ele muito frouxo, o câmbio pode passar da engrenagem grande e entrar entre os raios e o cassete. Fora o parafuso aqui em cima, onde eu apertando ele, o câmbio vai descer, ele vai se afastando do cassete para baixo. Isso serve para que a roldana não toque na engrenagem maior quando estiver na marcha mais leve. Da mesma forma, pessoal, o câmbio dianteiro também tem o cabo de aço que vai puxar ele em direção à engrenagem grande e a mola que vai puxar o câmbio em direção à engrenagem pequena, tá? Então, se o cabo estiver muito ajustado, muito tensionado, o câmbio vai muito para fora. Se ele estiver muito solto, ele vai acabar descendo muito em direção à coroa pequena. A gente tem aqui os limitadores da mesma forma que tem no câmbio traseiro, onde tem o limitador que vai limitar o quanto que ele vai em direção à coroa grande, que se eu ajustar demais o câmbio não sobe ou vai ficar tocando na corrente nesse ponto. E tem o outro limitador que vai limitar o quanto que ele desce, que é um parafuso que se estiver muito solto, a corrente vai passar direto pela coroa pequena e vai cair em direção ao central. Então esses limitadores têm que estar certo para a corrente não cair nem para dentro nem para fora. E o cabo tem que ter a tensão certa para o câmbio fazer o movimento correto entre as duas engrenagens. Lembrando que tanto o câmbio traseiro quanto o câmbio dianteiro, no caso da Microshift Meso, tem o ajuste da tensão do cabo nas alavancas de câmbio.